Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de ensaios de materiais, né? Dando seguimento ao nosso conteúdo. Hoje com a aula de ensaios por raios gama, tá bom? Logo em seguida, depois de raios X, agora a gente vê raios gama. Vocês vão ver que tem muita coisa parecida aqui. Eu achei essa aula vai ser até um pouco curta. Bom, gente, só para esclarecer, né? Essa aqui vai ser a penúltima aula mesmo de conteúdo que eu vou passar para vocês. Né? Falta um pouquinho mais aí de um mês para acabar o período. Então, eu vou estar encerrando com vocês aí esse curso muito em breve, tá bom? Essa semana a gente tem essa matéria, na semana que vem acho que eu vou explicar o trabalho de vocês, vai ser algo bem tranquilo, tá? Não se preocupem. E depois acho que tem mais duas aulas e por último a prova, né? A semana da prova mais apresentação de trabalho, tá bom? Então assim, eu acho assim, que quem está fazendo os resumos e faz a prova, vocês já viram que a prova está muito tranquila, não vai ter dificuldade, tá? Agora se você não está fazendo prova, não está fazendo resumo, assim, não tem como passar por milagre, né? Tem algumas pessoas aí, alguns alunos que estão nessa situação, tá bom? E qualquer dúvida, se tiverem, podem mandar mensagem sempre, tá? Vamos para nossa aula então de ensaios por raios gama. Seguindo nossa apostila do telecurso, né, de ensaios não destrutivos, aula 25. Né? Teoricamente, essa aula aqui é a última aula dessas apostilas do telecurso, né? Pega raios gama. Só que eu vou dar um conteúdo extra para vocês, falando de alguns outros ensaios que eu considero importantes. Tá bem? Alguns ensaios que eu considero importantes e que eu vou falar brevemente sobre eles, né? Apresentar eles para vocês só. E talvez até cobre eles no trabalho. Eu vou pensar sobre isso direitinho. Mas assim, da apostila do telecurso mesmo encerra aqui, tá? Então essa gamografia, né, ensaio por raios gama é nosso último tópico aqui, né, dentro dessa apostila. Mas a gente sabe que também tem um outro tópico importante. Bom, o que torna a radiação perigosa é o que a gente não pode, a gente não consegue ver a radiação, né, nem sentir a radiação. Então a gente pode estar em um ambiente extremamente perigoso sem perceber. Então a radiação é traiçoeira nesse sentido, né? Então apesar de a gente não conseguir sentir ou ver, dependendo da dose e do tempo de exposição, os seus efeitos prejudiciais à saúde vão aparecer, né? Mesmo que a gente não sinta e não veja. Quanto menor for o comprimento de onda dessa radiação, né? Quanto menor o comprimento de onda, mais perigosa para a saúde essa radiação, tá bom? Então o nível de perigo dela aí está totalmente relacionado ao comprimento de onda dessa radiação. A radiação X e gama, que são usadas, né, em ensaios de radiação industrial, são aquelas que apresentam comprimentos de onda muito pequenos. Então por isso que elas são muito danosas, né? Mas vocês vão ver que a radiação X ela é perigosa, tanto que eu alertei isso na aula passada para vocês. E a radiação gama ela é igualmente perigosa, né? Só que a radiação gama tem umas particularidades que a tornam um pouco mais perigosa, né? Eu vou explicar para vocês isso. Nessa aula de hoje a gente já viu o que é um ensaio por raios gama, o equipamento, qual é o procedimento para a realização do ensaio. Vamos ver um pouco sobre aspectos de segurança em relação ao ensaio por raios gama. Na verdade, em relação ao ensaio por radiografia no geral, né? Então vou falar um pouco de proteção e segurança, mas eu vou falar também de raios gama, que é o nosso tópico principal. Lembrando o que eu já falei nas últimas aulas, né? Raios gama são ondas eletromagnéticas originadas por isótopos instáveis, né? Isótopos radioativos, né? Na radiografia industrial, a gente utiliza isótopos artificiais, né? Não isótopos naturais, isótopos artificiais. Os mais usados, né, são cobalto 60, irídio 192, césio, tá escrito errado aqui, né? Tá cesáreo, agora que eu percebi. É o césio 137 e túlio 170. Uma das unidades que ela mede a atividade da fonte, como já falei na aula passada, é o becquerel, que é o BQ, que é uma desintegração por segundo. A gente usa também o Curie, né, que é o CI, né, que equivale a 37 bilhões de desintegrações por segundo.
Medem é a mesma coisa, né? Que é desintegração por segundo, só que é unidade diferente. Como eu tinha adiantado na aula passada, quando acontece desintegração de um isótopo, vai haver o decaimento da atividade desse isótopo. Né? Ele é produzido, esse isótopo artificial, ele vai ter uma atividade. Né? À medida que o tempo vai passando, ele vai se desintegrando e essa atividade vai reduzindo. Né? Para saber o tempo que demora para certo material ele se desintegrar, né, a gente faz análise da meia-vida desse material. Né? O que é essa meia-vida do material? Né? Essa meia-vida do material ela é exatamente a metade do tempo. Perdão. Vou trocar aqui. É o tempo necessário para a atividade da fonte chegar à metade do seu valor inicial. Então, por exemplo, uma fonte de Césio 137, ela tem uma atividade inicial. A meia-vida dela é de 33 anos. Então, para ela chegar na metade da atividade inicial dela, demora aí 16 anos e meio. Aliás, perdão, 33 anos, né? Falei besteira, 33 anos. Então, assim, para chegar na metade da atividade inicial dela, vão demorar 33 anos. Mesma coisa para o cobalto 60. Né? Para chegar na metade da atividade inicial dele, demora 5,3 anos. Né? Isso depende do próprio isótopo que está sendo usado. Tá? Cada um tem essa particularidade. Né? Então aqui são alguns pontos interessantes relacionados a essa desintegração de um isótopo, né? Esse decaimento de atividade. Né? É claro que esse decaimento da atividade do isótopo, ele necessariamente ele vai influenciar no ensaio. A gente tem que levar isso em conta. Né? Então aqui eu coloquei um exemplo, né? Que onde você está lá e faz a radiografia de uma solda com boa qualidade e nitidez, usando uma fonte nova de irídio 192, né? Com tempo de exposição de 6 minutos. Né? Se eu quiser repetir esse ensaio depois de 30 dias, eu sei que em 30 dias vai haver uma queda da atividade, um decaimento da atividade. Né? Então, se vai haver um decaimento da atividade do irídio 192, eu preciso ajustar o tempo de exposição, né? Para que eu possa manter as mesmas condições do ensaio anterior. Então, eu sabendo que vai acontecer um decaimento da atividade, se eu faço o mesmo ensaio e quero manter aquele padrão de qualidade para o mesmo ensaio algum tempo depois, nesse caso aqui 30 dias, eu tenho que ajustar o tempo de exposição. A gente sabe que a meia-vida do irídio 92 é 75 dias, né? A meia-vida, 75 dias. Então 30 dias aí já é quase metade da minha vida, então é um tempo razoável. Né? Portanto, após 30 dias, a sua fonte terá reduzida a intensidade de emissão. E para compensar, o tempo de exposição deve ser maior. Então, resumidamente, todo isótopo que a gente vai usar como fonte de radiação, ele vai sofrer um decaimento da atividade ao longo do tempo. Né? Então, se eu faço um ensaio hoje, um ensaio daqui um ano para um determinado isótopo, para eu manter as condições do ensaio igual, esse segundo ensaio tem que ter o tempo de exposição ajustado, porque ele vai estar a intensidade da radiação emitida vai ser menor depois que ocorre o decaimento. Então esse tempo de exposição tem que ser ajustado. Né? Então a gente tem esse gráfico aqui que mostra o decaimento radioativo do irídio 192. Né? A gente vê aqui ó, que ele chega mais ou menos em 50, aqui ó, em 75 dias. 50%, né? Atividade percentual. Né? E que ele vai zerar essa atividade percentual, aliás, chegar em 10%, né? Em 260 dias, 250 dias por aí. Então é exatamente isso aqui, tá, gente? Esse aqui é um gráfico que mostra como que é o decaimento radioativo desse isótopo, tá? Bom, analisando esse gráfico, agora voltando aqui, ó, a gente vê que em 30 dias, que é aquele exemplo que eu estava citando, ó, o decaimento dele, ó, seguindo a linha aqui, a vertical, chega aqui em 75%. Né? Então, a gente pode fazer uma continha, regra de 3 bem simples. Né? Se com 100% da atividade eu usei um tempo de exposição de 6 minutos, como está escrito aqui embaixo, com 75%, quanto tempo eu vou usar? Vou precisar. Faço uma regra de 3,
né? Regra de 3. É inversamente proporcional. Perdão, é inversamente proporcional, né? Então tem que inverter aqui, né? Fazendo a questão de proporcionalidade, né? Então 175 é igual a t sobre 6, já que é inversamente proporcional, seja para baixo para cima. Quanto maior a atividade da radiação, quanto maior a intensidade da radiação emitida, menos tempo de exposição é necessário. Mas à medida que vai caindo essa atividade, eu preciso de tempos maiores. Então vai inverter. Eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, ó, 100 vezes 6 é igual a 75 vezes t. 75 passa para baixo, 100 vezes 6 dividido por 75, eu chego a t igual a 8 minutos. Então o tempo de exposição é igual a 8 minutos, nesse caso. Então, considerando o decaimento radioativo do irídio 192, né, depois de 30 dias, para eu manter as condições de ensaio, eu tenho que usar um tempo de 8 minutos. Né? Faço esse ajuste no tempo. Então, a gente consegue relacionar esse decaimento radioativo com o ajuste no tempo de exposição. Tá? Eu acho que está bem clara a maneira que está colocada aqui no slide. Tá bom? Agora fazendo uma comparação entre raio-x e raio gama. Né? A gente sabe que são ambos fazem parte da radiografia industrial, né? Só que esses ensaios eles têm particularidades cada um deles. Né? Eles são diferentes. No ensaio por raio-x, vocês devem lembrar que eu conseguia alterar o comprimento de onda gerado, da radiação gerada, a partir de um ajuste na tensão. Né? Porque eu gerava um estímulo elétrico para que eu causasse, né, uma emissão de radiação. Então esse é o caso dessa radiação aí, que é a radiação gama, no caso, né? Radiação gama é raio-x. Né? Desculpa, gente, agora eu confundi a cabeça. O raio-x, para eu gerar o raio-x, eu consegui ajustar o comprimento de onda através de um ajuste na tensão. O estímulo elétrico determinava, a intensidade do estímulo elétrico determinava qual seria meu comprimento de onda. Então tem vários comprimentos de onda para várias penetrações diferentes. Tinha essa questão lá na aula passada. Para os isótopos que emitem radiação gama, né, a gente sabe que cada isótopo tem sua emissão específica quanto à quantidade de energia e comprimento de onda. Então esse comprimento de onda ele não vai ser ajustável dessa forma. Né? A quantidade de energia emitida vai depender do isótopo. Né? Essa energia a gente costuma medir essa energia em electron-volt ou eletrovolt, né? Que é esse EV, né? Electron-volt ou eletrovolt. Né? Eu já vi alguns casos de electron-volt, aqui tá electrovolt. Esse EV é unidade de energia, igual Joule, né? Só muda a unidade mesmo. Né? Um electron-volt é a energia adquirida por um elétron, quando acelerado em uma diferente potencial de 1 volt. Então é 1 electron-volt. Então, resumindo aqui, o que eu acabei confundindo um pouquinho no início. Né? Para o raio-x, eu consegui gerar vários comprimentos de onda diferentes, ajustando a tensão. Né? Para o raios gama, esse comprimento de onda não é ajustável. Cada isótopo vai ter um comprimento de onda diferente. Vai gerar uma radiação com comprimento de onda diferente. Outra particularidade, fazendo comparação dos dois, né, é que o raio-x ele para de emitir radiação quando desliga o equipamento. A radiação ela só é emitida devido ao estímulo elétrico. Né? Por outro lado, na fonte de raios gama, ela vai emitir radiação continuamente. Né? Então, aparelho funcionando ou não funcionando, eu vou estar emitindo radiação gama. Né? Como a gente sabe que a radiação é perigosa, essa radiação, né, essa fonte de raios gama, ela tem que ser guardada dentro de uma blindagem. Tá bom? Tem que ser guardada dentro de uma blindagem. Né? Porque a radiação ela é emitida continuamente. Como ela é emitida continuamente, vocês devem imaginar que ela não precisa de um estímulo elétrico, né, para gerar raios gama. Né? A radiação ela é emitida naturalmente pelo isótopo. Né? Portanto, essa radiação gama ela pode ser usada em locais remotos, já que não precisa de energia elétrica. Eu só preciso de ter uma fonte guardada dentro de uma blindagem.
Aquela fonte está gerando radiação. Quando eu quiser usar aquela radiação para fazer um ensaio, eu aciono. Quando eu não quero fazer quando não quero usar, eu deixo guardadinho lá dentro da blindagem. Beleza? Esses equipamentos para gammagrafia, né, que é gammagrafia, que é ensaios por raios gama, eles são mais simples, tem menor custo inicial, né, em questão de economia, e requerem menos manutenção, requerem menor manutenção. Se a gente comparar com raio-x, tá? Vou fazer um paralelo entre raio-x e raios gama. Né? Ele é mais simples exatamente porque ele não precisa de estímulo elétrico, né? Ele só precisa de um acionamento, só precisa de ser acionável. Né? Ele precisa de uma blindagem também, só isso. Mas o raio-x sempre precisa de uma blindagem. Né? Então, quando a máquina está funcionando, eu não posso. Eu tenho que estar dentro de uma blindagem, tem que estar o bunker fechado, como foi na aula passada. Bom, em geral, a gammagrafia pode ser empregada em qualquer atividade industrial que use raio-x. Né? Então, os dois ensaios têm a mesma aplicabilidade. Né? Porém, a gammagrafia ela pode ser usada em locais e condições que raio-x não seja acessível. Né? Como o caso onde não tem energia elétrica disponível. Né? A gammagrafia ela não requer esse uso de energia elétrica para gerar o raio gama, no caso. Aqui a gente tem a tabela que faz a equivalência entre raio-x e raios gama. Né? Então, a energia gerada pelo raio gama, né, aqui para vários isótopos diferentes, né, mega eletronvolt, que é 1 eletronvolt vezes 10 a sexta, relacionando com a quantidade de voltagem, né, que é aplicada para ter essa mesma energia no raio-x. Né? Então, por exemplo, no cobalto 60, eu gero uma energia em mega eletronvolt entre 1,17 e 1,33. Para eu gerar essa mesma energia no raio-x, eu tenho que criar uma diferença potencial de 2.000 kV. Né? E vai ter a penetração de 60 a 205 milímetros, que é bem elevada. Né? Então aqui tem vários tipos de isótopos, né? Com várias energias diferentes, e tem equivalência mostrada aqui nessa tabela também. Essa tabela serve como referência para a escolha do isótopo, em função da espessura da peça, assim, ensaiada, né? E das características do equipamento utilizado. Então, se tem uma peça de 25 milímetros, por exemplo, eu posso escolher se eu vou usar o irídio, se eu vou usar o césio, se eu vou usar o cobalto, tá bom? Porque a penetração no aço, todos eles passam disso. No cobalto passa muito, né? Então talvez nem valha a pena. Fica entre o césio e o irídio. Césio e o irídio, beleza? Aqui a gente tem a figura mostrando o equipamento irradiador de raios gama. Né? É legal falar que é um equipamento irradiador, porque é como se fosse... deixa eu dar um exemplo aqui. Pense num cilindro de oxigênio. Tá ali dentro, fechado. Quando eu quero usar oxigênio, o que eu faço? Eu abro a válvula. Abri a válvula, sai um puro oxigênio, saiu o suficiente, eu fecho. É parecido com isso. Né? E esse equipamento irradiador é o seguinte. Eu vou ter uma fonte lá dentro, que vai estar emitindo raios gama sempre, funcionando ou não funcionando. Vai estar dentro de uma blindagem protetora. Eu tenho um sistema de acionamento, que tem um mangote ali, um cabo guia. Né? O que eu faço? Eu ligo, eu aciono eu faço o acionamento e eu vou liberar essa radiação para um determinado local. Quando eu libero essa radiação, eu faço o ensaio. Então quando eu quero terminar o ensaio, eu encerro esse acionamento. Então é equipamento irradiador de raios gama. Né? Ele pode ser usado dessa maneira. As três partes básicas que compõem os radiadores são a blindagem, o mangote e os comandos. Né? A blindagem para proteção, o mangote para direcionar o raio gama na hora do ensaio, e os comandos que é para acionar mesmo, né? Que é para permitir que a radiação gama seja usada no ensaio. Essa blindagem serve para absorver a radiação emitida continuamente pela fonte, mantendo a parte externa em padrões aceitáveis, né, determinados em normas internacionais. Bom, essa radiação gama, ela é geralmente... essa blindagem é geralmente fabricada de chumbo
ou urânio exaurido, né, com estrutura externa de ácido inoxidável, então um composto entre dois materiais, né, faz a blindagem. O chumbo, que é conhecido por fazer essa blindagem de radiação, né. Bom, o mangote, ele é um tubo por onde é conduzida a fonte radioativa da blindagem até o ponto determinado para irradiação. Então é como se fosse um tubo que vai levar a radiação para onde eu vou usar. O comando permite o acionamento e controle da fonte. Esse controle pode ser elétrico, pode ser pneumático e geralmente ele é manual. Né? Por que isso? Né? Porque o sistema elétrico e o pneumático, eles geralmente estão acoplados a um sistema, né? E um erro nesse sistema pode causar um erro nesse acionamento, né? Isso pode ser perigoso. Então é comum ter esse acionamento manual, né? Alguém ir lá e apertar um botão, puxar uma alavanca, pisar no pedal, alguma coisa desse tipo. Por meio desse acionamento, a gente leva a radiação para fora da blindagem, pelo mangote, expondo-a no local a ser realizado o ensaio. Após o tempo de exposição, a fonte é recolhida novamente à blindagem. Então é basicamente isso. Eu vou acionar, vai sair a radiação por um ponto, né? deixo na exposição por um tempo, depois eu tiro esse acionamento, né? Eu desaciono, entre aspas. Né? Então está blindado novamente a radiação. Preparando o ensaio. O procedimento para a gammagrafia é muito similar de raio-x. Né? A gente vai supor aqui o ensaio de uma chapa de aço, né, que foi soldada no topo. Dimensões da chapa: 300 mm por 250 mm por 20 mm de espessura. Né? Aqui a gente considera que o reforço no cordão de solda que na verdade vai ter material depositado no cordão de solda, então a gente considera uma espessura um pouquinho maior, né, de 25 mm, né, devido a esse reforço no cordão de solda. E antes de realizar o ensaio, são necessárias algumas atividades preparatórias. Né? A primeira é determinar o tempo de exposição. A gente determina o tempo de exposição e depois a gente faz o ensaio. Então, o primeiro passo para realizar esse ensaio de raios gama é determinar o tempo de exposição. Como que a gente determina esse tempo? A gente vai ter que usar duas coisas. Uma equação e um gráfico. É tudo muito simples. Né? A gente vai ter um gráfico, né, que vai correlacionar uma grandeza chamada fator de exposição, que é esse FE, com a espessura da peça. Né? Cada isótopo tem um gráfico diferente, tá? Então eu vou correlacionar fator de exposição, espessura da peça e a densidade radiográfica a ser obtida. Né? A densidade radiográfica é a mesma que a gente comentou na aula passada. Né? Isso tudo fixando alguns parâmetros, como o tipo de filme, da tela intensificadora, as condições de revelação. Né? A gente nem vai entrar no mérito do filme hoje, vai falar mais da radiação de fato. Então, qual é o nosso primeiro passo para determinar o tempo de exposição? É olhar o gráfico. Né? Então, um gráfico que relaciona fator de exposição, espessura da peça e densidade radiográfica. Né? Mas a gente sabe que cada isótopo tem um gráfico diferente, então a gente tem que escolher bem o isótopo de acordo com a espessura que pode ser usado. Usando aquela tabela que a gente viu antes, para 25 mm, né? Deixa eu até voltar aqui na tabela. Para 25 mm, a gente pode usar tanto o césio 137 quanto o irídio 192. Né? Só que o césio, né, ele vem em pó, né, e o irídio vem em pastilha. Né? Pelo césio vir em pó, a chance de ter um acidente com a fonte e o risco de contaminação é muito maior. Né? Então a gente prefere usar o irídio 192 como fonte, tá bom? Outro ponto que é importante é porque o césio, como vocês viram, a meia-vida dele é 33 anos. A meia-vida do irídio 192 é 75 dias. Então o césio ainda vai estar no estágio de emitir muita radiação, mesmo passando décadas depois de onde ele começa a ser utilizado, né? Depois da sua atividade inicial. Então e o irídio não, o irídio em meses ele já está com atividade baixíssima, tá? Então vamos lá. Então a gente definiu a fonte, que é o irídio 92. Vamos definir agora o tempo de exposição
pegando o gráfico para aquele isótopo, né, para a origem de CdO8,2. Antes de olhar o gráfico, a gente tem que fixar alguns parâmetros. Né? A gente sabe que essa proximidade entre fonte e filme vai produzir distorção na imagem, e um aumento muito grande vai produzir uma diminuição na intensidade da fonte. Né? Aquela regrinha que eu falei para vocês, né? Que a intensidade reduz ao quadrado, né? Enquanto a distância reduz, né? O quadrado da distância. Né? Isso eu falei na aula passada. Isso também vale para cá. E levando em consideração esses fatores, foi fixada a distância de 70 centímetros. Esse DFF é a distância do filme. Que traz bons resultados. Né? Os maiores índices de nitidez da chapa são obtidos com densidades variando entre 1,5 e 3,5. Né? Então, é mais usual a gente definir densidade radiográfica entre 2 e 2,5. Nesse ensaio eu vou definir 2. Tá? Então é isso, gente. Tá? Toda fonte ela tem uma documentação também, que vai acompanhar desde a produção. Né? No nosso exemplo, a documentação informa que a fonte está com 75 dias. Né? Ou seja, chegou na meia vida dela. Então, se a atividade inicial da fonte é de 20.000 milicurri, depois que ela chegou na meia vida, em 75 dias, ela vai ter 10.000 milicurri de atividade. Tá? Isso é até intuitivo, né? Pode traçar um gráfico aí, 75, né? O percentual dela aqui vai ser 50%. Se a inicial é 20.000, depois de 75 dias ela vai ter 10.000 milicurri de atividade. Tá? Agora vamos finalmente tirar o gráfico que eu falei com vocês. A gente fixou a densidade radiográfica, escolhemos o isótopo, sabemos a atividade dele, sabemos a distância para o filme, sabemos isso tudo. Tá? Então a gente vai olhar esse gráfico aqui. O que eu quero extrair desse gráfico? Eu quero extrair desse gráfico o fator de exposição, que é o que eu vou usar na minha equação lá. Aqui a gente sabe que tem uma curva aqui, ó, de D igual a 2, que é a densidade radiográfica igual a 2. Então essa curva aqui é a que a gente vai usar como base. Aqui embaixo, no eixo horizontal desse gráfico, a gente vê que é a espessura em centímetros. Em centímetros, a espessura é 2,5. Então, ó, tracei essa linha vermelha aqui para deixar bem claro. Então, ó, a espessura em 2,5 para a densidade radiográfica igual a 2 vai nos dar um fator de exposição de mais ou menos aí 90. Né? Então, o que está escrito aqui nesse slide é exatamente isso. Né? Eu peguei uma espessura de 25 milímetros, que é 2,5 centímetros, né? Para a densidade radiográfica de 2, e eu achei o fator de exposição igual a 90. Né? E aí, a gente vai usar essa fórmula aqui para determinar qual é o tempo de exposição. Né? Na verdade, eu posso até pegar aqui embaixo. Né? O que é esse tempo de exposição? Ele é o fator de exposição vezes a distância de fonte-filme ao quadrado, dividido pela atividade. Né? A distância a gente já viu que era 70, né? Que a gente fixou isso lá. A atividade, no caso, depois de 75 dias, é 10.000. Né? E o fator de exposição a gente viu agora no último gráfico é 90. Então, fazendo 90 vezes 70 ao quadrado dividido por 10.000, a gente chega que o tempo de exposição para fazer o ensaio com essa fonte, nessas condições, é de 44 minutos e 6 segundos. Tá bom? Por isso que eu fixei vários valores aqui antes de olhar o gráfico. Tá? O primeiro passo é determinar esse tempo de exposição. Então a gente determina qual isótopo que a gente vai usar, determina a atividade, determina a distância do fonte-filme, determina a densidade radiográfica e tem que saber a espessura. Né? Então a gente vai conseguir determinar qual é o tempo de exposição. Beleza? E esse vai ser o tempo de exposição do meu ensaio de raios gama. Tá bom? Outro ponto importante para se determinar aqui nesse ensaio de raios gama, depois que eu determino o tempo de exposição, é a distância de balizamento. O que é essa distância de balizamento? É a distância mínima permissível para a execução do ensaio, sem acarretar risco para a população local e para os trabalhadores.
Quando a máquina estiver operando, eu não posso ter ninguém perto ali. Eu tenho que estar na distância mínima, né, para a máquina, que é lá a distância de balizamento. O ideal seria isolar o local com cordas e cartazes, né? Ter um símbolo alertando sobre o perigo de radiação, né? Aquele símbolo alerta de radiação. Né? E não pode circular pessoas no local durante o ensaio. E o cálculo dessa distância é feito de acordo com normas, tá bom? Como todo ensaio que eu falei, tanto nessa parte não destrutivos quanto na parte de destrutivos, tem muitas normas que regem esses ensaios. Então tem normas específicas que ajudam o cálculo da distância de balizamento. A ideia é que ninguém se exponha à radiação. Né? Então, ou se tiver que se expor à radiação, se expõe dentro dos limites permissíveis, de maneira que a saúde da pessoa exposta não vai ser afetada. De acordo com as normas específicas, a gente sabe disso. Né? Aqui a gente pode supor, por esse caso que a gente está dizendo de olhar a soldagem no aço ali, né? A gente pode supor que o ensaio está sendo feito em um bunker de metal, de aço e chumbo, ou de concreto. Né? Então não é necessária preocupação com a distância de balizamento. Só que essa distância de balizamento, no geral, ela é bem importante. Tá? Eu não posso ter ninguém colado na máquina de ensaio, sem proteção, enquanto a máquina está funcionando. Bom, deixa eu tomar um gole de água. Bom, definido todos os parâmetros, a gente passa a montagem no ensaio, né, seguindo os mesmos procedimentos já vistos para o raio-x. Né. Primeiramente, a gente monta o chassi. Né. Esse chassi é aquela união de filme com a tela intensificadora, uma etiqueta em câmara escura. É o chassi, vai ficar embaixo da peça. Logo depois, a gente coloca a peça com o chassi embaixo, coloca aquele IQI, né, que é o indicador de qualidade da imagem, né, e o irradiador, né, em cima. Né? Então eu tenho fonte, peça e o chassi que tem o filme. Exatamente nessa ordem. De cima para baixo. Fonte, peça e chassi. O passo 3 é acionar o sistema de segurança, né, uma sinalização sonora, luminosa de que a máquina vai operar. Eu aciono os comandos do equipamento para iniciar a exposição do tempo calculado. Né, exposição pelo tempo calculado, na verdade. Então eu aciono os comandos, aciono a máquina, né, e vai ficar ali durante esse tempo determinado funcionando, né, emitindo radiação. Depois que termina esse tempo de exposição, a gente vai recolher a fonte de radiador, né, a gente vai tirar esse comando de acionamento. Né, então a radiação vai ficar contida apenas na blindagem. Né. E o passo 6 e 7 é igual ao raio-x, né? É revelar o filme e analisar o filme no negatoscópio. Essa análise radiográfica aí, né, ela requer muito conhecimento específico e prática. Né? Aqui a gente tem uma radiografia de elemento soldado. Né? Ali fala, tá mostrando tudo, né? O aspecto da radiografia por raios gama. Né? A gente faz análise da radiografia, né? Aqui a qualidade está muito ruim, não dá para ver muita coisa, mas na realidade essa qualidade é melhor. Após a análise, a gente emite o laudo técnico e arquiva-se a radiografia. Bom, a gente já sabe que os raios X e gama causam danos às células do corpo humano e modificações genéticas. Raios X e gama. Portanto, é importante saber quais são esses danos e conhecer as medidas básicas de segurança para evitá-los. Tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre proteção radiológica para vocês. Né? O ensaio, basicamente, já falei como é que funciona. Né? Que é determinar o tempo de exposição, escolher o isótopo, determinar os parâmetros do ensaio, faça a posição chassi, peça e a fonte em cima, isola aquilo, alerta todo mundo que vai começar o ensaio, tem que ter uma distância de balizamento, aciona a máquina, vai ter uma irradiação em cima da peça, vai ficar gravada no filme. Depois do tempo de exposição, eu vou desligar a máquina. A radiação vai continuar sendo emitida, só que só dentro da blindagem, né, de maneira segura.
e eu vou fazer a análise do meu resultado. Tá bom? Então o ensaio por radiação gama é esse. Tá? A gamografia, né? Agora, em relação à proteção radiológica, a gente sabe que é importante conhecer as medidas básicas de segurança para evitar esses danos às células do corpo humano que podem ser feitos pela radiação, né, seja X ou gama. Esses danos vão desde pequenas queimaduras na pele até alteração do sistema sanguíneo, câncer, alteração no código genético das células. Então, a radiação não é brincadeira. Tá bom? A gente sabe na história, né, vários exemplos de onde uma exposição à radiação pode causar danos irreversíveis, né? O próprio acidente de Chernobyl, né, na antiga União Soviética, né? Inclusive eu até recomendo para vocês, quem não assistiu aquele seriado Chernobyl da HBO, é muito bom e descreve bem o que aconteceu, né? Aquela área onde aconteceu o acidente é uma área que até hoje não tem gente indo para perto de lá, porque é uma área onde o nível de radiação ainda é muito elevado. As pessoas que tiveram contato direto morreram muito rapidamente, né? Porque é muito perigoso essa exposição à radiação. Tá? Então, se um dia vocês, na qualidade de técnicos, forem trabalhar com máquinas que envolvem radiação, vocês têm que ter um cuidado redobrado, tá bom? Porque a gente sabe que tem todos esses problemas que podem acontecer. Hoje em dia, esses acidentes radioativos eles são mais raros, né? Porque a gente já conhece bem radiação. A gente sabe o que fazer para evitar esses acidentes. Então, foram estabelecidas normas e procedimentos que tornam seguro o uso da radiação industrial, né? Radiografia industrial. No Brasil, quem faz essa determinação e execução da política de radioproteção é a CENEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então isso é muito perigoso. Em relação a essa proteção radiológica, é importante definir o que é uma dose de radiação, né, que é a quantidade de radiação recebida ao longo do tempo. A dose máxima permissível, ou seja, a quantidade de radiação aceitável, tanto para o trabalhador quanto para a população geral, foi estabelecida por normas internacionais de proteção radiológica. Então, o estudo foi determinado com antecedência, tá bom? Tem toda uma foram feitos estudos para saber qual que é a dose permissível, né? Até qual nível de radiação a gente não sofre, né? Porque a radiação é um conceito um pouco traiçoeiro, né? Por exemplo, a luz solar é uma radiação ultravioleta aí que está sendo emitida sobre nós, né? Então, por exemplo, se eu for para a praia e ficar lá meia hora, eu não vou ter nenhum dano no meu corpo, né? Porém, se eu for para a praia, né, e ficar lá de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, debaixo do sol, sem passar nenhum filtro solar, essa radiação vai acabar com o meu corpo. Eu vou ficar todo queimado, vou ter insolação, desidratado, vai ser um grande problema, né? Então, definir um nível permissível de radiação é muito importante, né? E tem normas internacionais que regem isso. Então, os órgãos competentes eles estabelecem as doses máximas de radiação que um profissional da área pode receber semanalmente, né, em função da exposição do corpo inteiro, né, faltou um I aqui, ou de algumas de suas partes, né? Porque em algumas máquinas eu posso estar exposto só aos meus braços à radiação, né? Então isso tudo é predeterminado por norma. Como a dosagem é acumulativa e necessita de muito controle, cada pessoa que trabalha com equipamento que emite radiação deve portar um dosímetro pessoal, né, que permite controlar e controlar, né, a exposição ao longo do tempo, né? Esse dosímetro é um detector individual de bolso que mede a dose de radiação recebida durante o dia de trabalho, né? Então é algo bem importante, tá? Isso aí, quem trabalha com radiação, em indústria principalmente, tem que ter isso. Isso é um aparelho pessoal seu, né? E se por acaso você trabalha com isso,
Ah, chegou um dia, esqueci de usar. Isso aí é motivo para demissão por justa causa, né? Porque é algo extremamente perigoso, tá bom? Da mesma maneira que a gente tem, agora esqueci o nome, não sei se é dosímetro. Tem uns reguladores. Quem trabalha em ambientes que tem exposição a gases tóxicos tem que ter um regulador da concentração daquele gás no ambiente. E se a pessoa esquecer aquilo, é motivo para demissão por justa causa, né? Eu, de vez em quando, eu dou alguns cursos aí para algumas empresas e eu conversando com os trabalhadores dessas empresas, né, da área técnica, eles falam que a preocupação com a segurança do trabalho é de extrema importância. Então, empresas como a Vale, que são empresas grandes, se você não tem não segue as normas de proteção rigorosamente, você é mandado embora logo, né? Porque eles não toleram isso, tá? Os trabalhadores são expostos à radiação, eles são submetidos a exames médicos regulares, né? O dosímetro pessoal ele é analisado periodicamente, né? E é isso, né? Então, só para terminar, né? Considerando uma dada intensidade de radiação, seus efeitos são mais acentuados quanto maior for o tempo de exposição, né? Quanto mais tempo está exposto à radiação, mais os efeitos vão ser acentuados aí no seu corpo, tá bom? Aqui falando, gente, parece que é quase uma sentença de morte trabalhar com radiação, tá? Mas não é isso. A radiação, a gente tem todos esses equipamentos para controlar bem o nível de radiação que o trabalhador recebe, tá? Inclusive, quem trabalha com radiação, acho que entra aí como... agora eu não vou saber se eu estou falando o termo correto, mas uma condição de trabalho insalubre, se eu não me engano, né? A pessoa que trabalha com radiação, ela aposenta mais cedo, ela tem alguns direitos especiais, né? Porque é uma condição de trabalho agressiva, tá bom? Aqui é o exemplo do Sol que eu falei, né? É para vocês, a radiação do Sol. Né? Em outras palavras, as doses de radiação estão sempre relacionadas com o tempo de exposição, né? Além do tempo de exposição, essa proteção radiológica ela é função também da blindagem e da distância em relação à fonte, né? A blindagem é importante para confinar a radiação no local apropriado, né? Então, quando eu tenho a blindagem bem feita, eu consigo garantir níveis aceitáveis de radiação no ambiente. Tudo bem? Essa blindagem é importante. Bom, como a gente sabe que a intensidade de radiação diminui na proporção inversa do quadrado da distância, a gente sabe que tem que ter uma distância mínima aí para onde eu tenho minha fonte de radiação, né? Então é aquela questão que eu falei da distância de balizamento, que deve ser rigorosamente respeitada. Em recintos fechados ou com equipamentos estacionários, né, o local onde a peça será exposta à radiação deve ser confinado e blindado, né? Como é aquele caso do bunker que eu falei lá na aula de raio-x, né? Para preservar esses níveis de radiação no ambiente. Tá bem? Então tem essa preocupação aí. Então, um lugar fechado, a peça tem que estar bem confinada e blindada. E bem, para finalizar esse estudo sobre ensaios não destrutivos, né, na verdade, como eu falei, finalizar a parte que está na apostila do telecurso. Não tem uma aula aí que eu vou comentar sobre alguns outros ensaios. É importante reforçar a ideia de que um ensaio não exclui o outro, e sim o complementa, né? Por isso, quando for necessário detectar a descontinuidade de peças, é importante ter bem claros os pontos positivos e as limitações dos métodos existentes. Isso é bem importante, porque quando a gente estuda, a gente parece que a gente está fazendo uma competição, né? Eu vou usar o partículas magnéticas ou líquido penetrante? Eu vou usar partícula magnética ou raio-x? Eu vou usar ultrassom ou líquido penetrante? Fica nesse negócio, né? Qual é o mais adequado? Às vezes, gente, a gente pode usar vários, né? Para ter uma noção melhor, né? Se eu usar um líquido penetrante, eu vou ter uma noção muito, muito boa da superfície. Aí se eu uso um raio-x logo em seguida, eu tenho uma noção na parte mais interna da peça também.
Então é um conjunto, né? São várias ferramentas que a gente tem agora à nossa disposição. A gente tem à nossa disposição o ensaio por LP, líquido penetrante, tem partículas magnéticas, tem o ensaio por ultrassom, tem ensaio por raio-x, por raios gama, tem vários ensaios diferentes que a gente pode usar, tá? E é bem importante a gente saber que esses ensaios podem ser usados simultaneamente também. Tá? Eles se complementam ao todo. O ideal mesmo é que eu fizesse todos esses ensaios para ter uma noção geral da peça. Mesmo que alguns deles possam dizer a mesma coisa, né? É legal que confiem no resultado um do outro, né? E aqui no final eu botei um quadro, né, que é uma síntese comparativa das vantagens e desvantagens dos métodos estudados, né? Líquido penetrante, radiografia, partícula magnética e ultrassom. Né? Relação a custo, a facilidade de utilização, ao que vai ser detectado, ao tipo de preparo que deve ter na superfície. Né? Raio-X não requer preparo nenhum. Agora, líquido penetrante requer uma boa limpeza, um bom preparo. Né? Bom, fala sobre questão de registro de falhas, em quais materiais pode ser aplicado. Né? Líquido penetrante, por exemplo, não pode ser aplicado em material poroso. Partícula magnética só pode ser aplicada em material ferromagnético. Né? Por exemplo, alumínio, que não é magnético. Eu não posso fazer partículas magnéticas em ligas de alumínio, né? Porque ele não é ferromagnético, não consigo observar. O tempo envolvido no exame tá tudo bem descrito aqui, né? Qual é o mais rápido, qual é o mais demorado, né? O raio-x é um pouco mais demorado, né? A questão de conhecimento prévio do operador para fazer o ensaio, né? Isso depende, né? Por exemplo, ultrassom e o exame radiográfico requer um conhecimento mais elevado do operador para analisar o ensaio, analisar o resultado. Né? Tô falando aqui nessa tabela também as limitações de cada ensaio e questão de segurança, né? Líquido penetrante praticamente não requer medidas especiais de segurança, né? Nem partículas magnéticas nem ultrassom, só que exame radiográfico a gente sabe que tem que ter, tá bom? E nossa aula foi isso, gente. É isso, né? Qualquer dúvida, mandem mensagem, né? Eu tenho alguns ensaios que eu queria falar para vocês, né? São vários ensaios, né? Eu tenho um ensaio de termografia, tenho um ensaio de emissão acústica, ensaio de corrente parasita. Eu vou pegar todos esses ensaios, né, e vou falar brevemente deles na próxima aula. Acho que nem é na próxima semana, mas na próxima aula. E eu espero que vocês consigam ter uma noção básica desses ensaios também, que também são importantes. Os ensaios não destrutivos que também são importantes. Beleza? Então é isso, pessoal. Tenham uma boa semana. Descansem. Estamos chegando na reta final. Então não deem mole. Sinceramente, estamos no terceiro ano, estamos entrando na faculdade. Daqui a pouco eu não quero prender ninguém na minha disciplina. Né? Vocês perceberam até pela prova, está bem tranquila a última prova. Né? Acho que valia 12, acho que a pior nota foi 9, alguma coisa assim. Então tá muito fácil, né? E é isso, gente. Até a próxima semana. Valeu!